isso. Os nossos temperamentos estão ligados à movimentação planetária, então? Então, aí é uma discussão. Temos aqui uma colega astróloga. Eu, particularmente, não acredito na influência dos planetas. Sobre a personalidade. Então, tem muita gente que diz assim, eu nasci no dia tal, na hora tal, em tal lugar, e, portanto, eu assimilei determinadas características. A minha grande questão em relação a isso, eu explico no livro, e muitos astrólogos bastante famosos compartilham dessa opinião, é que você tem, por exemplo, um planeta como Plutão, né? Um planeta anão, de uma massa muito pequena, muito longe da Terra. Então, que tipo de influência ele poderia exercer tão longe do planeta Terra? Quando você imagina, por exemplo, o ascendente, uma Lilith, são sequer corpos celestes, né? Eles são cálculos matemáticos. Então, esse é o grande problema da astrologia quando se debate com a ciência, porque você não entende qual é a correlação, embora ela exista, né, dos indivíduos. Então, existe uma corrente de astrólogos que vai entender isso como sincronicidade. Né? As coisas acontecem e os astros sinalizam o movimento, mas eles não influenciam. Né? Então, assim, quando o André Barbeau, que é um astrólogo muito famoso, em 2011, ele escreveu que em 2001, haveria uma pandemia em 2020, ele não estava dizendo que aquele alinhamento de planetas criaria aquelas circunstâncias, mas ele estava dizendo que aquele alinhamento de planetas sinalizava uma coisa bastante importante. Então, o problema da astrologia em relação à astronomia, e que existem filósofos que dizem justamente isso, astrologia, não se trata de uma discussão se astrologia é ou não é ciência, porque os astrólogos não consideram como ciência, mas como um campo de saber. Mas o problema da astrologia é que ela é um problema para a ciência, porque ela, depois de tanto tempo, ela continua existindo. Ela cria dúvidas na ciência, vamos dizer assim? Ela cria muitas dúvidas. Ela cria muitas dúvidas, e o problema da ciência é que a ciência ela é expert em ter dúvidas, mas ela nem sempre consegue dar as respostas. Então, isso que eu ia perguntar. Tem alguma coisa que a ciência não conseguiu responder? Muita coisa. Em referente à astrologia que eu falo. Não, muita coisa. E justamente isso. Primeiro, por que o que é sinalizado no céu acaba, de certa maneira, sim, se concretizando, se observando na Terra? Ninguém sabe por que disso. E a ciência trata de que forma, então? Eles simplesmente falam que não tem uma resposta para isso? Eles ignoram, eles tentam meio que... eles ignoram. Simplesmente ignoram, porque eles dizem tem coisas que fogem da nossa possibilidade de comprovar. Tornou-se muito, né, a partir lá dos anos 1800, uma ideia de que a ciência teria habilidade de explicar absolutamente tudo. Isso, inclusive, deu margem lá há 100 anos atrás para muita gente falar que as religiões deixariam de existir. Eu acho que depois de 100 anos, no momento que a gente vive, a gente consegue perceber que as religiões não só não deixaram de existir, mas elas ganharam uma força muito grande, voltando a ocupar, inclusive, posições dentro da economia, posições políticas. Então, lá em 1800, as pessoas diziam assim, a ciência vai dar conta de explicar tudo, e ela não deu conta, né? Agora, o bom cientista é aquele que entende e não descarta. Então, o bom cientista ele vai falar assim, a astrologia não existe. Ele fala assim, eu não tenho como explicar. Então, isso aqui é um assunto que vai ficar guardado para até aparecer alguém que consiga trazer alguma teoria. Na PUC, no programa de ciência da religião, é aceito teses de doutorado e dissertações que procuram explicar a influência da astrologia, entendeu? Não como uma ciência, mas entender o que está por trás de tudo isso. Da mesma maneira, hoje, o cientista, um bom cientista, ele não vai falar se espírito existe, se deixa de existir, se Deus existe, deixa de existir. Ele simplesmente vai dizer, foge da nossa alçada esses assuntos. Entendi. Tem alguma pergunta aí, Bárbara? Tem alguma coisa que colocar? Você que é astróloga? Eu queria, sim, fazer uma pergunta. Quando você fala que a influência dos planetas na vida da pessoa, que você acredita que isso não influencia, ou que a pessoa não desenvolve esse comportamento. Então, quando a pessoa tem um mau aspecto astrológico, né, no mapa dela, como que você entende na manifestação daquele mapa no indivíduo? Você acredita que não? Não, eu veja só, até por ser astrólogo e eu quando organizo meu ano, eu gosto de olhar todos os aspectos, né? Então, eu faço lá
todas as progressões, tudo que é necessário. Eu entendo que a movimentação dos planetas, né? E é importante que a gente diga o seguinte: a astrologia não é signologia, né? Esse é um ponto importante. As pessoas ficam focando bastante. Então, quando você observa a movimentação planetária, eu entendo que aquela movimentação planetária está sinalizando coisas que podem acontecer. Né? Aí eu voto muito no Jung, né? Que a sincronicidade significa que coisas acontecem simultaneamente. E aí eu entendo e tomo todas as devidas precauções. Né? Tomo todas as devidas precauções. Daí que eu também repito que a astrologia não é fatalista, é determinista. Ela vai te indicar que pode ter possibilidades, oportunidades, ter desafios. E você tem que se organizar como você faria, por exemplo, diante das previsões do clima. Quer dizer, vai chover, você não vai sair de rasteirinha ou de chinela havaiana e se meter, né, em lugares perigosos. Você tem o seu livre-arbítrio, é claro, para tomar a decisão, mas você toma os determinados cuidados. Então, eu entendo que a movimentação planetária, e quando você se depara com bons aspectos, né, aspectos harmônicos ou aspectos tensos, elas sinalizam situações que podem não acontecer, e cabe a nós aproveitar essas oportunidades ou esses desafios. Então, você pensa que os astros inclinam, mas não determinam? Bem isso. Eles sinalizam, mas eles não determinam. Mas quando a gente entende que a astrologia é determinista, né, em alguns fatores preponderantes, algumas sinalizações, seja no mapa progredido, na revolução solar, nos trânsitos, existe alguma forma? Porque eu vejo que as pessoas, elas tentam manipular muito, né? Então eu vou passar meu aniversário lá no Japão para mudar a minha revolução solar. Mas quando a pessoa está destinada, vou colocar entre aspas, a passar por alguma situação, você acredita que relocando o mapa dela... Então, eu não acredito... Justamente, eu tenho uma certa... quando vai falar de astrocartografia, né, que é esse ramo da astrologia que procura associar aspectos a lugares, no sentido de que existem lugares que são mais favoráveis para determinadas áreas da vida em alguns momentos. Não é uma área que eu abrace, e é uma área que eu levanto alguns questionamentos, não é? Até porque eu fiz a experiência de verificar e efetivamente não observar nenhum tipo de correlação entre uma coisa e outra. De toda maneira, eu entendo o seguinte, que o Robson Papaléu, né, da Gaia, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: nem tudo que se manifesta no céu se manifesta na Terra, mas tudo que se manifesta na Terra tem uma explicação no céu. Então, essa é a diferença. Eu não acredito efetivamente que todos os trânsitos podem se manifestar, né? Então, nesse sentido, eu não acredito nesse determinismo, né? Eu acredito num determinismo de que os astros podem sinalizar determinados acontecimentos, mas você pode se preparar, inclusive, para transformar o seu destino, ou, se você negligenciar, permitir, evidentemente, que as coisas aconteçam. Esse determinismo, eu não acho que ele é 100%. Eu acho que é um indicativo. E eu acho os astros alertam, aí você que tem que...